Olá, bem-vindo a essa aula sobre esse poderoso gráfico que pode ser usado também e muito para a proteção espiritual. Ele tem várias finalidades, aqui a gente vai conhecer um pouquinho dessas finalidades. Eu me chamo Carolina Pfeffer e nesse perfil eu ajudo você a como curar as dores da alma através da radiestesia, como controlar desequilíbrios, anular desequilíbrios e a gente está sempre vivendo uma vida mais feliz e melhor. Então, esse gráfico escape, ele tem uma história por trás dele, tá? E como que a gente pode usar ele para a proteção espiritual? Porque ele tem várias finalidades dentro do estudo, como ele foi desenvolvido, ele teve várias finalidades e várias versões. E por que que é importante saber disso, né? Primeiro que os gráficos fazem parte do estudo da radiestesia, né, chamadas ondas de forma. Aqui na mesa tem aqui a ferramenta gráficos. Então, a partir do momento em que eu vejo que para que a pessoa consiga manter um certo equilíbrio, eu preciso, né, é muito recomendado que eu coloque ela num gráfico, principalmente no escape, onde ele vai ter assim um alcance muito grande. Então, é muito bom que a gente entenda como pode usar a história dele. Para quê? Para a gente não ficar refém de uma dica aqui, de uma dica lá, da minha opinião ou da opinião de outra pessoa, tá? Quando a gente sabe da história, do porquê foi feito, dos elementos que compõem, a gente não vai pegar qualquer coisa e usar, ou usar de qualquer forma, ou usar a partir do momento que alguém falou assim, põe teu nome no escape e espera 5 dias, tá? A radiestesia ela é um trabalho manual, ela é um trabalho personalizado. Então, conhecer faz parte da gente conseguir desenvolver bem a radiestesia. Decoreba na radiestesia não dá certo, tá? Por quê? A gente sempre vai precisar perguntar. Se cada um de nós tem uma frequência diferente, se cada um de nós está num estado, num patamar de frequência diferente, então eu preciso ajustar para que eu esteja no meu equilíbrio perfeito. Às vezes, ficar 5 dias no escape pode me trazer desequilíbrio, tá? Então, fórmula pronta não dá certo. Coloco na cama, coloco na parede, coloco aonde? Tudo isso precisa ser medido, mas se a gente não tem o conhecimento sobre o que a gente está fazendo, a gente pode colocar umas coisas bastante fora do contexto, né? Por exemplo, esse gráfico não é um gráfico que você faça pedidos nele. O decágono é totalmente diferente. O decágono você precisa fazer o pedido, né? Porque ele vai trazer o quê? Ele traz materialização. Se você não materializa nada, talvez aquilo que esteja mais perto é o que vai estar ali nele materializando. E nem sempre pode ser alguma coisa que você deseje, né? Então, saber a história, saber o porquê das coisas, vai nos libertar de quê? De aquelas fórmulas prontas que não dão certo, que causam mais desequilíbrio, de ter que depender de opinião dos outros, né? Porque quando a gente não tem a nossa própria opinião, sempre precisa perguntar para alguém como é que faz. Então, o conhecimento ele nos dá a chave. Para quê? Para a gente se libertar, para a gente ter as nossas próprias decisões, os nossos próprios caminhos, tá? Então, aqui, esse é a versão, uma versão do Antônio Rodrigues, tá? E para falar um pouquinho da história dele, eu vou falar aqui a partir desse livro, Os Gráficos em Radiestesia, do Antônio Rodrigues. Então, aonde que ele vai colocar escape aqui, olha só. Ele vai colocar como gráficos para reequilíbrio, aí gráficos, aqui ó, esses aqui gráficos alternativos é porque ele trabalha com as versões, ó, tem a primeira versão, segunda versão. São gráficos emissores, tá aqui dentro dessa categoria, e gráficos com aplicação em magia e proteção. Então, dá para ver que ele tem várias funções aqui, que foi identificado, que foi estudado, que teve uma história, um embasamento por trás, tá? Então, aqui, deixa eu achar de novo a página lá. Então, ele foi introduzido no Brasil em 1989 pelo Dr. Neuci da Cunha,
obtido por correspondência particular mantida com André Philippe, engenheiro eletrônico e radiestesista, ex-colaborador de Jean de La Foy. Em nossa opinião, esse é provavelmente um dos frutos de pesquisa de La Foy, sobre o qual André Philippe trabalhou durante um longo período, tendo, no entanto, cometido o erro de transformar os caracteres originais hebraicos, próprios da expressão Jeová ou Yahvé, em seus correspondentes latinos. E é aí que a coisa pega, porque, como já sabemos, os caracteres latinos não emitem o valor da palavra escrita, e assim passam a ser meros grafismos, incapazes de aportar o fenômeno da imposição energética característica do tetragrama hebraico. Então veja, dentro mesmo dos estudiosos, olha só, essa é uma versão aqui, ó. Então ele substituiu aqui esse primeiro caractere hebraico aqui pelo Y, dá para ver um Y, depois um M, um H, que é o que a gente reconhece. Aí aqui no meio ele colocou o SH, mas tudo isso não, vamos dizer assim, descaracterizou, tirou a potência do gráfico. Veja como é importante a gente conhecer um pouco da história, porque senão a gente fica confuso, fala, caramba, tem uma, duas, três versões, qual que tá certo? Todos eles servem, tudo é versão, vamos dizer assim, para o mesmo escape, como é que eu faço, tá? Então, isso daqui vai libertar a gente dessas dúvidas. Então, não gostamos também da expressão símbolo, pouco própria da linguagem técnica de radiestesia. Gráfico seria bem mais apropriado. Em uma segunda versão, André Philippe acrescentou alguns elementos gráficos que melhoraram a versão inicial. No entanto, ao inserir no centro o SH latino do Xi hebraico, próprio da emissão da vida, demonstra mais uma vez que ainda não compreendeu a lição do mestre de La Foy, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele retornou às origens, recolocando as letras hebraicas no lugar que lhes é próprio. Eu vou alternar aqui, mas é porque a próxima página vai trazer exatamente esse daqui, tá? Troque-se o Xi, incapaz de emitir aquilo que não possui, pelo grosso ponto transformador do ciclo protetor em círculo solar emissor, muito mais adequado a um gráfico cuja finalidade é projetar, emitir suas qualidades intrínsecas. A dualidade e a trindade estão conjuradas nesse gráfico, de modo a gerar uma perfeita harmonia de forças sutis. Se baseia na lei de compensação de forças, a partir da qual se pode neutralizar energias nocivas de qualquer natureza, tá? Então, ao mesmo tempo que ele é um gráfico emissor por todas as seus componentes, ele também é um compensador. Talvez agora nessa linguagem mais moderna nós poderíamos chamar ele de transmutador de energia, uma vez que ele inverte a polaridade. Se ali tem uma energia densa e negativa, ele pode neutralizar e trazer a polaridade contrária, a polaridade que nós dizemos, né, positiva, boa, benéfica, tá? Então veja que tem todo um estudo e toda uma história por trás. Então, seu uso não requer qualquer orientação espacial, podendo ser utilizado na vertical. Nem todos os gráficos podem ser utilizados na vertical, de acordo com os estudos do Antônio Rodrigues, tá? É claro que depende do que? Qual a sua intenção também, tá? Depende do que? De você medir aqui, tá? Vai fazer o mesmo efeito, não vai fazer o mesmo efeito, tá? Então, assim, ele diz que não pode. Nesse caso, o escape pode. Sua potência de compensação e seu raio de ação são diretamente proporcionais ao seu tamanho e à massa do material com o qual é feito. Aqui entra uma outra teoria, que gráficos de madeira são mais potentes do que gráficos de outro material, por exemplo. Gráficos de cobre são mais potentes que gráficos de madeira, tá? Esses são estudos dele. Suas emissões ocorrem simultaneamente nos níveis físico, vital e espiritual. Aqui é que a gente traz a proteção espiritual, porque veja, nos níveis físicos, ele trata aqui dentro desse mesmo mesmo livro, que ele consegue retomar a energia das pessoas.
Porque através de um equilíbrio energético a gente consegue mesmo ter um pouco mais de saúde. Mas não é só isso, é por causa do alcance mesmo do escape. Ele tem capacidade de chegar no nosso físico, de atingir o nosso físico. Uma das funções que o Antônio Rodrigues traz nesse livro é: poxa, se você tem um alimento refrigerado, ele já perdeu um pouco daquela vitalidade, daquela energia, daquela potência que ele poderia estar contribuindo para a sua saúde, coloca no escape, tá? Essa é uma das funções que ele traz. Então, atingir o nível físico para recuperar saúde física, para recuperar alimentos que por aí estão muito tempo na geladeira, enfim, ou passaram por uma situação que desvitalizou o alimento, pode ser também um ambiente muito negativo, tá? Porque dentro da fitoenergética a gente fala da energia dos vegetais, que cada vegetal tem a sua capacidade. Então, se nós ativamos esse vegetal, depois de fazer as limpezas e tudo mais, a gente consegue esse benefício. Se o vegetal está muito poluído pelas coisas, da onde ele veio, do lugar, das pessoas que manipularam antes, enfim. Quando nós vamos ativar, nós ativamos toda essa carga estranha também junto. Então, se tudo tem energia, o escape ele vai falar disso também. Coloca os teus alimentos em cima, para quê? Para que eles se recuperem, para que eles façam essa limpeza e que possam te trazer mais saúde. Nível físico, vital, questão de saúde, né? E espiritual. E é daí que vem a questão da proteção, a proteção que vem aqui. Aqui, gente, eu não vou entrar muito nisso daqui, tá? Mas aqui embaixo, quando o foco nocivo for muito potente, poderá ser necessário o uso de 2 ou mais símbolos compensadores no ambiente. Então, quem é que vai saber quantos escapes, aonde? O radiestesista, tá? Eu posso perguntar aqui, ó. No meu caso, né? Para equilibrar o meu quarto, quantos gráficos de escape são necessários? 1, 2, nenhum. Então, no meu quarto não precisa. Para equilibrar o quarto das crianças, quantos gráficos de escape serão necessários? Olha, ele me deu de novo aqui perto do 0, ó, tá vendo? Então, eu posso perguntar já diretamente. É 0? É. Eu tô um pouco resfriada. Tá? Mas assim, ó, eu vou pensar agora em outra pessoa. Para equilibrar o quarto dessa pessoa que eu tô pensando, quantos gráficos de escape serão necessários? 3. Pode ser vertical na parede? Pode. Um deles é bom que esteja na cabeceira da cama? Sim. O outro em oposição? Não. Nas laterais? Sim. Então, eu entendo que um quarto com 4 paredes, eu coloco na cabeceira da cama, um escape à direita, outro escape à esquerda, tá? Então, é essa forma como a gente vai modulando. Quantos eu preciso para equilibrar esse ambiente? Não sei. Pode ser colocado na parede? Nesse caso aqui desse gráfico, tem essa possibilidade? Sim ou não? Aonde é melhor, sabe? E eu posso perguntar aqui. Os 3 gráficos podem ser colocados no chão? Não. A parede é o melhor lugar? Sim. Nesse caso, seria melhor se eu colocasse o nome completo da data de nascimento dentro do gráfico do escape? Sim. Por quanto tempo? É 20 dias? É que o negócio lá tá feio. Então é isso, tá? O que a gente pode tirar daqui? Serve, mas o que também? Quando a gente usa da forma correta, tá? Senão o que vai acontecer é que a gente pode causar desequilíbrio.
seja pela quantidade errada de gráficos, a posição do gráfico, às vezes por estar no ambiente não precisa do nome da pessoa, tá? Se eu quero especificamente para a pessoa e eu vou trabalhar à distância, não vou colocar no quarto da pessoa. Por quanto tempo? Às vezes o tempo é diferente, às vezes o escape não é o melhor gráfico para isso agora no começo, tá? Então tem tudo isso que precisa ser considerado. Então aqui, quando nós falamos dos estudos do Antônio Rodrigues, né, ele coloca aqui, não é preciso desimpregná-lo, pois é impossível a sua saturação. Mas lá embaixo, no próximo, aqui, a próxima vez que ele vai tratar do escape, ele mesmo se corrige, ele fala assim, olha, apesar disso que eu falei, sempre meça, sempre pergunte, ó, de 0 a 100, o quanto que esse gráfico está saturado, de 0 a 100, o quanto que vale a pena eu desimpregnar ele. Às vezes compensa jogar fora e fazer outro, por quê? Porque a coisa ali tá bem difícil, tá? Às vezes, ao longo dos 20 dias, se eu vou colocar um gráfico de papel, isso tudo tem que ser medido também. O gráfico pode ser de papel para ficar os 20 dias ali, precisa ser de madeira e assim vai. E se você está gostando do vídeo, gosta dos meus conteúdos, a forma como você tem de me agradecer é interagir aqui no canal, é compartilhar, é curtir, é se inscrever, porque é dessa forma que você me diz que o que eu estou fazendo de fato faz uma diferença positiva na sua vida e quais temas interessam e tudo mais, tá? É isso, gente, não deixem de se inscrever no canal. Aqui eu já falei sobre as versões, essa é a versão final, e agora você sabe por que ela é a versão final aqui, tá? Então, os símbolos na sua linguagem original, do jeito que ele colocou aqui. Cadê aqui? Os caracteres originais hebraicos, próprio da expressão Jeová ou Yahvé, com a combinação, né, geométrica do que corresponde, tá? Isso aqui é fruto de estudo, é fruto de teste, é isso que eu trago aqui, ó, no curso. E como usar, né? Existe um jeito certo, existe um jeito errado de usar esse gráfico. Sempre existe um jeito errado, né, da gente usar. Uma delas, por exemplo, é a gente ter essa questão de um pré-determinado, né? Pegar assim, faz o seguinte, imprime esse gráfico aí, coloca no seu quarto, embaixo da cama, não sei aonde, e usa por 5 dias. Esse é o jeito errado. Por quê? Porque você não sabe exatamente se da forma como você está fazendo e orientando, vai trazer equilíbrio para a pessoa, se depois de um tempo vai começar a trazer desequilíbrio, ou se já vai trazer desequilíbrio logo de cara, ou se ele não vai ser suficiente, tá? Então, tudo isso é o quê? Cuidados, né? É o jeito errado. A questão das várias versões, veja, aqui dentro, né, o Antônio Rodrigues mesmo, ele já fala assim, ó, aqui, quando eu tenho aqui os caracteres, o Y, o M, o H, o SH, ele não vai trazer a potência daquilo que realmente é para acontecer no gráfico, tá? Ele não vai servir para sua finalidade, ele vai estar incompleto. Então, isso também precisa tomar cuidado. Eu estou com a versão certa, a minha versão tem contraste, tá na proporção correta, ela tá realmente redonda, ela não está oval. O tamanho mínimo, o Antônio Rodrigues fala muito, né? 15 por 15 é o tamanho mínimo. Mas você viu ali na regrinha do livro que ele fala, ele é proporcional ao seu tamanho e ao material onde está impresso. Então, ter esse capricho também. Se o mínimo é 15, vamos pôr um pouquinho a mais, né? Numa folha sulfite ali, cabe um pouquinho mais de diâmetro. Então, faz um pouquinho maior, faz às vezes no material melhor, se você tem pretensão de usar ele por mais tempo, se não é tão específico, tá? Para quê? Para que você realmente tenha o resultado. E o resultado que te traga o benefício. Tem que estar correto no grafismo. Como eu falei, eu não entendo nada de hebraico. Então, se colocarem um risquinho a mais, tirarem esse pontinho aqui do canto, colocarem um pontinho aqui em cima,
eu não vou saber. Então, eu preciso pegar de fontes confiáveis, tá? Não é simplesmente mandar imprimir sem saber exatamente o que a pessoa está imprimindo, porque quando chega pronto, tá aí, vamos dizer assim, o prejuízo já aconteceu, né? Tá errado, tá certo, azar, vai ter que aceitar daquele jeito, né? O tempo, obedecer o tempo, o local, perguntar, né? Para essa finalidade, qual é o melhor local? Para essa finalidade, se eu preciso fazer a distância, não consigo deixar lá perto da pessoa, qual é o tempo? Como é que eu faço? Tenho que impulsionar todo dia, tá? Para quem sabe a radiestesia, a gente vai impulsionar todo dia o gráfico, tá? Fazendo o que nesse caso, já que não tem nenhum pedido? Se fosse, assim, na minha opinião, se eu tenho um gráfico escape com o nome de uma pessoa ali, eu vou impulsionar desejando que o bem aconteça para aquela pessoa. Se eu tenho o mínimo de conhecimento daquilo que está acontecendo, eu vou imaginar, eu vou transmitir uma forma pensamento para essa pessoa para resolver a questão dela, tá? Se é de saúde, se é obsessão espiritual, o que seja. Então, assim, a forma, o jeito certo, né, seria sempre analisar, sempre cuidar para ver se a gente está no tempo certo, do jeito certo, com a quantidade certa de gráficos e tudo mais. Para uso local, ele diz, né, basta colocar um ou mais escape dentro de um cômodo. Então, para o local é isso. E qual é a diferença, né, entre o local e para uma pessoa? Veja, no ambiente de trabalho, às vezes, eu não estou fazendo para uma pessoa específica, eu estou fazendo para aquele local. Por quê? Porque eu preciso que a equipe funcione, eu preciso que as coisas andem. Então, eu vou colocar o escape ali como esse compensador de energia para ajudar a equipe. Eles precisam ter autorização para isso ou não? Gente, a partir do momento que você saiu da sala, você tá, vamos dizer assim, livre da influência. E, claro, gente, tem que fazer com critério, né? Tem que saber se é permitido. Isso também a gente pergunta aqui. É permitido eu colocar o escape aqui? Poxa, mas é minha empresa, é a equipe que eu contratei. Mas é permitido? Sim ou não, tá? Se a radiestesia, se aqui com ancoramento espiritual, com seriedade, a pergunta feita do jeito certo, não tendenciosa, se diz que pode, pode, pronto, sabe? Agora, se diz que não pode, não pode, tá? Vamos tentar de outra forma. Então, quer dizer que eu posso imprimir um escape e colocar o nome da minha empresa? Pode. Então, tá. A gente sempre vai arranjar uma solução para não influenciar as outras pessoas, né, sem autorização delas, e para também conseguir o resultado, né, que precisa, no caso. Então, para um cômodo seria isso, para a proteção espiritual, colocar o testemunho do que se deseja proteger sobre o ponto central. Então, é o testemunho daquilo que se deseja proteger. Se eu posso pôr uma pessoa, eu posso pôr uma empresa, eu posso pôr um pet, depende, tá? E o que seria o testemunho? O testemunho, aqui, dentro do livro, ele fala, né, cabelo ou foto, que durante muito tempo foi isso que foi feito, tá? Cabelo ou foto. Mas pode ser também o testemunho lexical, o escrito, nome completo, data de nascimento. Eu posso perguntar, né, de 0 a 100, o quanto que esse testemunho representa a pessoa. Se ele representa de fato a pessoa, ok. Se ele não representa, eu preciso colocar no decágono para que ele represente a pessoa. Aqui no canal também tem já um vídeo só sobre o decágono, por que precisa pôr, por que ele materializa, porque ele é a função dele, né? Aqui, ó, tem o decágono por causa disso. Eu coloco o testemunho aqui e ele vai representar a pessoa de forma energética, tá? Então, representa ou não representa? Sim ou não? Se não representa, quanto tempo no decágono duplo para que esse pedaço de papel possa representar a pessoa, eu possa colocar ele no escape e possa dar o resultado, tá? Tudo isso, perguntar, medir, pode ser usado terapeuticamente no auxílio de toda e qualquer doença. Então, daí
como eu falei, quando você vai impulsionar dentro do escape, a pessoa dentro do escape, você vai intencionar isso daí, tá? Seja com a mão, no sentido horário, seja com o pêndulo, se você tem esse conhecimento, tá? Mas é importante sempre a gente saber por que estamos fazendo isso. Dentro da teoria, né, colocado sobre a cama proporciona um sono tranquilo e reparador, mas sempre tem que fazer o quê? Perguntar. Colocados sobre seus centros, alimentos sólidos ou líquidos tornam-se mais saudáveis a partir do equilíbrio de todo o seu espectro de energia sutil e vital. E, né, já encerrando, pode usar cristal? Pode, sim, mas por quanto tempo? Aqui, ó, quando aqui na mesa, mais aqui no cantinho, perto do anjo, tá escrito gráficos, né? Aqui. Vai colocar gráficos. Eu vou perguntar, qual gráfico? Vamos dizer que ele colocou o escape. Combinar com cristal. Qual cristal? Aqui. Não é assim, não esgota, mas tem muita coisa aqui, tá? Ó, azulita, jaspe vermelho, hematite, esmeralda, citrino, ametista, tá? Aí vai perguntando. Então, assim, tudo é questão do quê? De perguntar, de conhecer, de entender para que serve, tá? Aqui, ó, dentro do manual tem as orientações disso tudo. Para quê? Para que você possa atender bem as pessoas, para que elas tenham, de fato, um resultado esperado e que não cause mais desequilíbrio, porque isso é bem importante. Quando a gente pega um pouco de informação de cada lado, às vezes você faz aquela coxa de retalhos. É importante a gente estudar, entender para que serve, o que aconteceu, por que tem tantas versões, se uma presta, se uma não presta, se precisa de orientação espacial. Tudo isso é importante. Por quê? Porque isso nos liberta de ficar atrás de dicas. A gente sabe, vamos dizer assim, a essência do negócio, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.